Então, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer dicas de como jogar esse jogo termo. E esse jogo consiste em nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances para acertar uma palavra de 5 letras. E quando nós usamos uma palavra, deixa eu colocar aqui assim, por exemplo, reuso. Se a letra tiver preta, quer dizer que ela não tem essa letra na palavra. Se ela tiver amarelinha, quer dizer que tem, mas na posição, essa não é a posição. E se tiver verde, ela tem e está na posição certa. Então a primeira dica é o seguinte: nós vamos tentar usar palavras que tenham todas as vogais para sabermos quais são as vogais que tem nessa palavra. Então já usamos a primeira palavra reuso, que tem um E, o e o O, faltou só o A e o I, então usamos o capim. Com isso nós temos todas as vogais e algumas consoantes importantes também, que é o caso do R, para saber se é um verbo definitivo, o S se tiver no plural, o M, o M, o C e o P também são consoantes bastante utilizadas nas palavras. Então vamos usar essa palavra capim. Então nós temos o I na posição certa, o A e o E na posição errada. Então vamos tentar encontrar a posição do A e tentar ver se tem algumas outras letras também. Então podemos usar a palavra B, não sei se aceita bilha. Não, bilha não existe. Queria saber se vamos com bolha e a gente vê se o A tá no final. Então o A tá no final. Então é alguma coisa ia. Será que é etnia? Então é etnia. Então a dica é o seguinte: nós tentamos usar todas as vogais. Então eu usei a palavra reuso e capim para tentar achar a posição de todas as vogais e quais são as vogais que tem na frase. Então na terceira palavra que eu coloquei bolha, eu coloquei a letra B, L e H para saber se tem nessa palavra e o A em uma outra posição. E nesse caso a gente colocou na posição certa. Então com o final ia, eu não imaginei o E na terceira posição, e sim na primeira. Então no início e ia no final, eu pensei na palavra etnia. Se eu tivesse errado, poderia também tentar introduzir mais consoantes para saber quais são as consoantes que tem nessa palavra e ficaria mais fácil também de acertar. Vamos agora para o dueto usando as mesmas técnicas. Eu sempre uso reuso e capim, justamente para saber quais são as vogais que tem nessa palavra. Na segunda palavra nós temos o A na posição certa e o O na posição certa também. Então vamos tentar escrever banho, porque aí temos três consoantes que a gente não usou ainda. Aí começa com ba, mas o final não é banho. Nesse caso vamos tentar introduzir mais letras novas. Então podemos usar vamos usar vital, porque introduzimos a letra V, T e L e o A numa outra posição na primeira palavra. Pronto, então nós já descobrimos já que o A na segunda palavra também tem outro A. Então nós temos a palavra balão na segunda. E na primeira nós temos dois A, porém todos os dois na posição incorreta. Então a gente pode tentar ver se tem um A no final, um A aqui. E quais seriam
as opções que nós temos. Eu vou tentar colocar assim a adaga, porque a gente introduz a letra D e G, que ainda não foi usada, e 3 posições para o A, que ele vai estar em duas dessas posições. E a palavra é justamente adaga. Qual foi a técnica aqui? A primeira palavra e a segunda, como no primeiro caso do termo, são para identificarmos quais são as vogais presentes nessa palavra, reuso e capim. Eu percebi que o A, na verdade, a gente tem como ver que o A na segunda palavra está na posição 2 e o O no último. Então eu tentei colocar a palavra banho, que de qualquer forma o B, o N e o H ainda não tinha sido usado. Então a gente descobriu que o B está no início. E depois utilizamos a palavra vital para introduzir o V, o T e o L. E com isso mudamos também a posição do A para identificar na primeira palavra. Então a gente pode encontrar um novo A na segunda palavra e a letra L, que aí nos deu a resposta balão. E na primeira palavra a gente viu que existia 2 As, mas os dois estão na posição incorreta. Então eu coloquei um A em cada posição que a gente não tinha colocado ainda e pensei na palavra adaga, de forma que, se não fosse essa palavra, nós teríamos introduzido também a letra D e G, que ainda não tinha sido usado, e o A em todas as posições que ainda não tinha usado. Então essa é uma boa técnica também. E agora vamos para o quarteto, começando também com a palavra capim e reuso. Então, nós temos nessa palavra, a segunda palavra de cima para baixo, da esquerda para a direita, segunda palavra de cima para baixo e a primeira da esquerda de baixo, nós temos o O na posição certa, o A, P e o I nas posições incorretas. Então, eu posso tentar encontrar a posição dessas letras da seguinte forma. O O seria mão. Então teremos aqui não. Um pi. Não temos o R, então não vai ser pirão. Pilão, pode ser pilão. Nesse caso a gente muda algumas posições e também vemos se o L tem nessa palavra. Vimos que não tem a letra L e o A não está na posição certa. Então a gente pode tentar achar um P, um O, um A. Se o I estiver aqui, não. Então teremos um I aqui, um A aqui. Atipo. Vamos tentar essa palavra. Então, nós percebemos que a primeira palavra é apito. Tá bom. Nessa segunda palavra da esquerda para a direita, nós temos o A na posição certa e o T também na posição certa. Só temos a vogal A como vogal. Então, nós vamos ter a palavra. Como antes de T não usamos M, podemos ter a palavra manta. Mas quais seriam as outras opções? Manta, mapta, madta. Então vai ser a palavra manta mesmo. Na primeira palavra a gente tem praticamente todas as ordens erradas. Então na última aqui nós temos o M na posição certa, o E também. Nós temos um
uma letra E, ou perdão, só temos uma vogal que é a letra E. Então a gente pode pensar que o E vai estar aqui, talvez, e o R no final. Vamos tentar dessa forma. Então vamos ter mexer. Então, qual foi a técnica aqui? Se nós temos apenas a vogal E, então ele tem que estar na posição que já tínhamos encontrado e depois uma consoante e depois o E novamente. Como o R tem na palavra, eu imaginei que seria uma palavra um verbo no infinitivo e justamente foi. E eu não consegui pensar em outra palavra a não ser mexer. E na primeira palavra nós temos o A na posição certa, o R na posição incorreta, o S e o O. Vamos tentar encontrar mais. Vamos tentar encontrar mais letras. Nós temos o R, o A, o O e o S. 4. Falta uma letra para completar. Vamos tentar introduzir novas letras e também encontrar posições das letras que já sabemos. Então, se a gente usar a palavra bolha, a letra O está em outra posição, o B, o L e o H. Na verdade o L sim, mas o H ainda não foi usado. Vamos tentar. Então sabemos que a letra O é na segunda posição, a letra A no final. Nós temos um B, um R e um S para ordenar. Então se o início não é nem R nem B, então precisa ser S. E nós temos um B e um R. Não vai ser sorba, então vai ser sobra a palavra. Muito bem, então essa foi a dica. Então sempre tente colocar todas as vogais, então usa a palavra capim e reuso, mas vocês podem usar outras palavras como coisa, que tem o A, o I e o O. Pirão também da mesma forma. Então pensem em outras palavras se vocês não quiserem usar essa, que a gente consiga colocar todas as vogais e também utilizar consoantes importantes, que é o caso aqui que nós temos o C, o P, o M, o R e o S também. Então muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau, tchau.